Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, atendendo a jovens, adultos e idosos. E uma outra parte do meu trabalho é dedicada à temática das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Hoje estamos aqui no nosso 15º episódio do podcast da Lama Luz e hoje eu trago uma novidade que está me deixando assim super contente. Está sendo um bálsamo para mim estar aqui gravando isso hoje, porque quem me acompanha nas redes viu que eu fiz um desabafo por lá durante essa semana, não foi fácil essa semana, como não tem sido há alguns dias, ver tantas questões da violência sexual contra as mulheres e tal, então fiquei bem baqueado por esses dias, mas estar aqui nessa sexta-feira, gravando esse episódio, trazendo esse novo momento, está sendo bem importante. Mas é isso, já estou adiantando, deixa eu só dizer o que é mesmo. Então, estou aqui trazendo uma novidade, que é um quadro que eu vou inaugurar aqui no podcast, que se chama Da Solidão ao Encontro. Seguindo a mesma pegada do título do podcast, né, que é Da Lama à Luz, a ideia da solidão ao encontro é sair desse lugar onde muitas pessoas adultas, eu já inclusive já gravei um podcast sobre isso, muitas pessoas adultas, elas vivem um processo de solidão muito grande, porque é difícil partilhar essas situações que a gente vive e as consequências que isso traz para a vida da gente. Então, muitas pessoas guardam esse segredo das sete chaves e não compartilham, e a gente não sabe quem são essas pessoas, quantas pessoas somos ao todo que passaram por isso e tal. Então, essa solidão é muito grande. E a ideia é olhar para esse lugar de cada um na sua solidão, mas também propor um direcionamento para o encontro. Então, nesse quadro, eu vou estar recebendo uma pessoa convidada, uma pessoa que também passou pela experiência do abuso sexual e que, de alguma forma, já falou sobre isso, já trouxe isso a público. A ideia do quadro não é tornar isso aqui um momento de revelação pública para uma pessoa que nunca falou sobre isso, ou que a ferida esteja muito aberta e tal. Então, estou tentando ter esse cuidado de chamar pessoas que estejam relativamente um pouco mais em paz com essa história para a gente poder partilhar um pouco da nossa experiência. Eu vou falar um pouco de mim também, mas o foco é muito mais a pessoa convidada. Então, a ideia é isso, a gente poder reconhecer que de fato a gente passou por um processo de solidão muito grande e muitas pessoas ainda estão nele, mas que a gente tem a possibilidade também de poder encontrar uns aos outros. A ideia é trazer um pouco esse lugar da esperança de que a solidão não tem que ser um destino, não tem que ser uma coisa taxativa de que tem que ser assim para o resto da vida, e a gente poder ir se encontrando uns aos outros, encontrar pares nessa sociedade que silencia tanto as pessoas adultas. Então, a ideia aqui é um pouco a gente ir desconstruindo um pouco mais esse muro do silêncio a dois, e talvez com mais pessoas e tal. Mas antes de apresentar a minha convidada, eu quero fazer o alerta de gatilho, que eu sempre faço, né? Apesar desse episódio, e na verdade todo o podcast, ter isso que eu acabei de falar, de uma intenção de trazer um ar mais renovador, mais esperançoso, para tudo isso que a gente fala sobre o abuso sexual, a gente hoje vai falar de histórias, né? E geralmente as histórias não são simples, não são fáceis de digerir, podem evocar muitas coisas difíceis e isso de alguma forma pode mexer com você que está me escutando, trazendo memórias, lembranças, tocando em algumas feridas. E é importante que você esteja atento, atenta, atente a esse cuidado também, sabe? Então, se você estiver aqui escutando a gente e alguma coisa se passar em você, algum desconforto e tal, tenta olhar para isso, tenta cuidar disso. Ou se vier alguma coisa depois do episódio e tal, tem algumas coisas que chegam num tempo diferente, então fica atento a isso para poder cuidar dessa situação, porque, como eu sempre falo, né? Aqui é tentar encontrar esse equilíbrio entre a necessidade urgente de tirarmos esse assunto do silêncio, mas ao mesmo tempo que essa desconstrução seja cuidadosa para que você, pessoa adulta, não tenha que ter mais sofrimento do que você já teve ao longo desses anos, né? Então, é isso, é encontrar esse cuidado.
Enfim, sem muitas delongas, eu quero apresentar, você já conhece ela do episódio anterior, mas eu quero apresentar minha querida convidada Márcia Longo, tem sido uma parceira aí ao longo desses últimos anos aí nessa luta, nessa militância, nesse cuidado, e aí quero que você se apresente também, Márcia, seja bem-vinda a esse cantinho aqui que é mais intimista, um pouco mais cuidadoso para a gente compartilhar nossas histórias. Oi, Guilherme. Oi, pessoal que está ouvindo aí, né? Obrigada novamente pelo convite. Eu sempre gosto muito de vir aqui bater um papo. A gente, né? A gente fala muito, nós dois. Coitado do Marcelo, meu Deus. Então, assim, mas eu gosto muito, então eu acho que vai ser um bate-papo bem legal hoje também. E aí a gente vai trocando ideias. Bora lá. Então, assim, Márcia, com aqueles devidos cuidados que eu falei contigo, eu queria que você pudesse compartilhar um pouco com a gente como é que foi a tua experiência, né, de ter passado pela sessão do abuso sexual, assim, guardando os devidos cuidados, sem precisar expor que você não sinta que é confortável, que é seguro para ti, mas como é que foi para ti passar por essa experiência, né, assim, o que foi que houve contigo, enfim. Então, vamos lá. Assim, eu não vou me alongar muito, assim, na verdade, eu creio que hoje eu já consegui superar a maior parte, né, assim, da história, do que aconteceu, de toda a situação e tudo. Mas eu não vou me alongar muito, porque senão também a gente vai virar dois podcasts aqui falando só sobre isso. Eu acho que eu poderia até um pouco reformular a pergunta, Márcia, desculpa, assim, mas talvez não seja nem só o que aconteceu, mas como você sentiu o que aconteceu. Porque talvez tenha um pouco uma diferença, assim, porque tem um bocado de coisa que acontece, não, mas qual foi a tua experiência enquanto criança, enquanto adolescente, convivendo com tudo isso e tal. Então, talvez mais do que esse lugar de o que foi o fato, talvez seja melhor entender como é que você, enquanto criança, percebeu esse evento que atravessou a tua vida e que provavelmente te deixou em lugares bem difíceis. Então, deixa eu reformular um pouco a pergunta que não ficou tão bem formulada. E só para entender, para quem não me ouviu ainda, ou sei lá, né, não acompanha, bom, então, eu fui abusada, né, sexualmente pelo meu pai, dos 3 até os 12 anos, e depois, durante um período, entre os meus 9 e 10 anos, eu fui abusada pelo meu irmão mais velho. Assim, a minha mãe, ela tinha conhecimento, porque o meu pai abusou também da minha irmã, né? Então, assim, a minha mãe, ela tinha um conhecimento dos abusos e acabou que, né, assim, foi todo um período, né? A gente estava conversando um pouco antes, apesar que hoje em dia ainda acontece isso, né? Assim, as famílias ainda negam muito a Sim. história do abuso sexual, ainda tentam, né? Mas, assim, naquela época nem se falava sobre isso, né? Hoje, pelo menos, se fala, né? Hoje tem o ECA, tem direitos humanos, né? Assim, hoje a gente O tem ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente, tá, pessoal? Para quem não tem familiaridade. isso, isso é. Então, assim, hoje a gente tem aí algumas ferramentas um pouco melhores para... Só para a gente ter uma noção, só para a gente ter uma noção temporal, Márcia, há quanto tempo faz isso? Márcia, você fala porque as pessoas não sabem a tua idade, né? Eu sei, Ah, mas é há quanto verdade. tempo faz isso, né? Que isso aconteceu? Só para a gente se localizar temporalmente. Hoje eu tenho 59 anos, tá? Eu sou quase uma sexagenária. Então eu tinha, isso foi há 56 anos atrás, né? Então, assim, Ou seja, faz muito tempo, né? A faz, sociedade era muito diferente, né? Quer dizer, em sim, muitos aspectos era muito diferente. Algumas coisas permanecem, mas em muitas coisas era sim, diferente. sim, mas assim, naquela época não existia a questão de direito da mulher, né? Não é que nem hoje, que você tem a Lei Maria da Penha, tem o Estatuto da Criança, tem, né, direitos humanos, não tinha nada disso, né? Tinha um Código Civil que era muito ultrapassado, e assim, eu O nasci ainda código de menores, né, também, que, enfim, que era de menores e tudo, e ainda para ajudar, era assim, eu nasci um ano depois, começou a ditadura militar, que também foi um período, assim, muito fechado, né, em termos de comunicação e tudo, então, não se falava sobre isso, não se falava sobre abuso sexual, você não se ouvia falar sobre denúncias, não tinha, né, eu pelo menos não me lembro de ouvir ninguém falando sobre isso, assim, nem na TV, em rádio, essas coisas,
Não me lembro de alguém falando sobre isso. Ou seja, essa questão que eu falo tanto, né, do muro do silêncio e tal, parece que era muito maior, né? Parece que realmente responde a minha hipótese que há tempos atrás era muito pior, né? Sim, era uma muralha, né? Não era nem muro, era uma muralha mesmo, assim, né? Não se falava mesmo sobre o assunto. Então, assim, mas falando sobre os sentimentos, assim, uma sensação que eu tenho muito grande desse período era de uma confusão muito grande. Porque, assim, eu tinha, durante muito tempo, né, o meu abuso começou quando eu era ainda muito pequena, então eu realmente acreditava que isso era uma coisa comum, que acontecia com todo mundo, né, assim, durante muito tempo mesmo, eu achava que era normal. Então, assim, então eu lidava com isso. Não tinha nenhuma referência de estar com outras crianças para poder, outras famílias para saber isso aqui acontece só comigo e não com o outro, né? Porque, assim, como a gente não ouvia falar absolutamente nada a respeito, então, na minha cabeça, era meio que, tudo bem, isso acontece com todo mundo, né? É normal. Assim, só que eu sempre fui uma criança muito questionadora, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu achava que era normal, tinha coisas que me incomodavam muito e eu não queria, sabe? Eu já reagia, né? Assim, então, quando eu me lembro assim que depois dos meus 9, 10 anos, que foi quando aconteceu a história com meu irmão, eu comecei a reagir mais, né? Assim, a de não querer. Tanto que acho que assim, a última vez realmente que meu pai assim abusou de mim, eu devia ter uns 9 anos e pouco, assim, abusou assim, no sentido de fazer sexo mesmo, né? Depois disso, eu fugia muito dele, então, assim, então, depois disso, ele ficava convidando, vem, vamos aqui, vamos ali, vamos não sei o quê, e eu fugia, né? Eu saía, ia para longe, ia fazer outras coisas, então, assim, então, ao mesmo tempo que eu achava que acontecia, ao mesmo tempo eu falava assim, não, mas isso não está certo, isso não está legal, porque me incomoda e eu não gosto, então, assim, então, era uma... E assim, e na minha casa todo mundo fazia de conta que não acontecia nada, né? Você sentia que algumas pessoas percebiam e não faziam nada, Sim, né? não, minha mãe, ela percebia e não fazia nada, né? Então, assim, então isso me incomodava muito, porque eu falava assim, caramba, né? Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Então, eu cresci com isso durante, né, até a minha adolescência, e eu era, assim, extremamente tímida, eu era extremamente... Você consegue me imaginar eu tímida? É, Eu era. não, atualmente não. Mas eu era muito, muito tímida. Imagino. Eu tinha muito medo do que falar, porque eu não sabia exatamente o que eu podia falar, né? Sim. Então, por conta disso, eu era muito quieta, muito tímida e não falava com ninguém. Então, assim, então eu nunca falei sobre isso com ninguém. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei sobre isso assim, que eu verbalizei para minha mãe sobre os abusos, eu tinha por volta de 15 anos de idade. 15. Eu ia fazer 15 anos. E aí foi uma briga, assim, aí eu saí de casa, foi toda uma história, uma confusão, né? Mas Porque você não foi acolhida quando você falou sobre não, isso, né? não, não. Minha mãe, ela alegou que eu que não prestava, eu que isso, eu que aquilo, que é o que infelizmente a gente ainda vê até hoje, né? Assim, nossa, eu trabalho no CREAS e falo assim, nossa, como é triste isso, né? Assim, as mães, não todas, óbvio, né? Mas assim, ainda existe aquelas mães assim que se comportam exatamente como a minha se comportou, né? Não acreditam na criança. Mas não foi bem assim, ele só passou a mão, ele não, sabe? Ela não sei o quê. Então, assim, infelizmente ainda acontece, né? Então, eu entendo que, assim, até por volta dos meus 14, 15 anos, eu não entendia muito bem tudo o que tinha acontecido, era uma confusão realmente muito grande na minha cabeça.
eu apaguei muitas coisas, assim, também apaguei, Imagine. né? Assim, eu não lembrava muito bem. É porque é isso, né, Márcia? A gente falou no episódio passado, né, como essa questão de você conviver com pessoas tão perto de você, né? Então, era na sua casa, né, seu pai e tal. Então, isso de alguma forma traz uma convivência que, se a criança ficar muito tempo ali próximo daquela experiência ali, pode ser muito angustiante. Então, é um mecanismo de sobrevivência mesmo, né? Tem que deletar alguma coisa, tem que apagar, né? Tem que... Que foi o que eu fiz mesmo, né? Assim, então, eu tinha muita coisa, eu não lembrava direito, então era muito confuso. E aí, quando eu falei para minha mãe sobre o abuso, né, e ela falou, a gente brigou e tudo, aí, a partir daí, eu comecei um processo muito rebelde, né? Então, sim, porque aí eu fiquei com muita raiva, porque ela sabia, né, dos abusos. E eu sei que ela sabia, e a minha irmã, né, assim, então, e aí eu fiquei com muita raiva, e aí eu comecei um processo muito rebelde, assim, que durou dos meus 15 até uns 18 anos, assim, eu fui muito, muito, muito rebelde, de aprontar muito, de fazer um monte de bobagens e tudo. É interessante porque é como se fosse uma ruptura mesmo, né? Porque parece que a Márcia que passou naquele início com esse processo acabou ficando muito tímida, muito contida, muito reprimida, sem poder se expressar e tal. E parece como chega um lugar de uma revolta que agora eu quero falar, quero fazer e tal, não quero mais ligar tanto para isso, né? Então vai para o lugar da rebeldia, como se fosse de um extremo a outro, né? Sim, mas foi exatamente o que eu fiz, né? Assim, porque eu de uma coisa que nunca falei, e aí, de repente, eu fui lá e briguei e tudo. E assim, e aí eu me afastei da minha família, porque, assim, a minha família tem uns comportamentos, assim, tinha, né? Hoje mudou muito, graças a Deus, mas, assim, minha família tinha uns comportamentos, assim, que eu não concordava muito, né? Então, eu acabei optando por me afastar deles. E assim, e aí foi isso. Eu, com 16 anos, eu fui embora, casei, depois eu tive que voltar e tudo assim, mas foi um processo de idas e vindas, mas depois, com 20 anos, eu me afastei definitivamente, assim, da minha família, né? Então, foi um processo aí de E ainda assim, nesse tempo, ainda assim não tinha nenhum tipo de reconhecimento de que isso tinha acontecido, assim, um lugar de acolhimento, nada desse Não, tipo. não, não. A única pessoa assim que ainda entendeu foi a minha irmã, porque como ela também tinha sido abusada, né, e ela acreditou, mas foi só, né? Os meus outros irmãos, a minha mãe negavam, e foi assim. Então, entre esse processo dos 15 aos 20, foi um processo bem assim tumultuado, né? Aí, depois dos 20 eu me afastei. Aí, eu fui morar bem longe deles, assim, tanto que até hoje a gente mora bem longe, assim, eu moro bem longe da minha família, e foi uma decisão mesmo que eu tomei, porque eu pensei, eu falei assim, olha, é a minha sanidade, entende? Assim, eu não tinha como ficar perto deles por conta de eles serem pessoas muito tóxicas, de negarem o que tinha acontecido, de não querer me ouvir, de não querer conversar, sabe? E aí eu me afastei deles, né? Então, assim, essa questão da solidão, né, que eu até achei bem interessante do nome da solidão, porque isso foi uma coisa assim que foi muito forte para mim, muito forte. Porque, como eu não tinha esse apoio na família, e assim, então, eu praticamente, eu falo que eu me criei sozinha, entende? Assim, eu tive que me virar, eu tive que fazer as minhas coisas. Então, assim, desde muito nova, né, eu com 15 anos, eu já me virava sozinha, eu fazia tudo sozinha, eu não dependia deles mais. É interessante, Márcia, isso, porque você fala e aí, trazendo um pouco de mim, assim, uma sensação que eu tive muito forte é que nessa questão das referências, né? Porque a família acaba sendo uma referência, né? Ali do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado, e que a gente, você estudou pedagogia, estudava muito de psicologia também, mas a gente vai entendendo que a gente vai se construindo também nesse convívio, né? E eu sinto que quando eu tenho um evento desse tipo, essa questão das referências, de buscar na família alguma referência do que é certo, do que é errado, acaba que isso vira um outro lugar e você tem que tentar encontrar suas respostas, seus caminhos e tal, e também, até nesse ponto das referências, também um pouco sozinho, né, ou com outras pessoas, mas fica um lugar um pouco confuso esse lugar da família, né?
É assim, é porque você não tem uma referência, né? Por isso que eu brinco, eu falo que eu me eduquei sozinha, porque assim, eu não queria fazer igual, eu não queria ser igual a eles, isso eu tinha muito claro. Eu falava assim, eu não quero ser igual, eu não quero fazer igual. Então, eu falava assim, tá, e aí, né? Eu não quero fazer igual, mas e aí, como que eu faço? Então assim, aí eu fui, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gostei, eu sempre gostei muito de ler, então eu lia muito, e eu acredito que isso me ajudou muito, sabe? Assim, a me construir, porque aí na leitura, né, eu ia me identificando com algumas coisas, com fatos, com personagens, com história real, né? Eu gosto muito de ler biografia, dentro da literatura, né? Eu gosto Você de. escreveu algo biográfico também, né, Marciano? Você falou da sua história no livro. Sim, também, né? Eu escrevi uma biografia, assim, eu falo que, até acho que já falei isso no episódio anterior, hoje eu escreveria de uma forma totalmente diferente. O meu tá chegando ainda, não chegou ainda. Tô a fim de chegar, chegue logo. Então, assim, hoje eu acho que eu faria diferente, mas ele foi escrito há 20 anos atrás, esse livro, né? E aí eu acho que naquele momento, e eu não quis mudar, porque eu acho que naquele momento era aquilo, era aquilo que eu vivia, era aquilo que eu sentia, e aí eu falei assim, não, eu não vou mudar, vai ficar. Porque teve uma vez até eu peguei, eu falei assim, não, eu vou revisar esse livro, eu vou mudar, vou não sei o quê. Depois eu falei, não, eu não vou mudar, não, deixa ele do jeito que ele está, pronto. Ele foi fruto de todo um trabalho de construção, né, pessoal. Então, assim, aí eu fui, né, me construindo, fui Através da leitura também, tal, que você estava falando. cura, aí depois eu comecei também terapia, sabe, eu acho que a terapia me ajudou muito, né, eu fiz terapia um bom tempo, eu fiz quando eu morava em São Paulo ainda, depois eu vim morar no interior, né, onde eu moro hoje, e aqui também eu continuei fazendo terapia. Então, assim, e depois eu comecei com os grupos. Então, assim, essa questão da solidão, eu acho que, assim, foi uma coisa que me pegou muito. E além disso, eu tinha um medo, ai, não era um medo, sabe assim, eu tinha uma coisa de ficar sozinha, sabe assim, eu tinha medo de ficar sozinha, não medo de ficar sozinha num ambiente, mas Uhum, medo de não ter uma companhia, sim. sabe, eu tinha muito medo disso, Uhum. e isso, infelizmente, me levou para uns relacionamentos assim, que eu falo que, nossa, né, assim, esse medo da solidão, o medo de não ser amado, sabe? Porque eu acho que esse é o principal sentimento que eu tenho em relação. Quando eu penso na minha infância, quando eu penso, né, como foi a minha infância, eu sinto assim, eu não fui amada. Eu Sim. não fui amada como deveria ter Esse sido. foi o registro que ficou para você, né? É, porque assim, o meu pai abusou sexualmente, a minha mãe sabia, não fez nada, o meu irmão também. Então, assim, não teve uma relação de amor, de afeto. Eu não tenho uma lembrança da minha infância de amor, de afeto, de carinho, de alguém me abraçando, de alguém cuidando de mim. Então, assim, essa questão da solidão foi uma coisa que me incomodava muito, muito, muito. Porque essa coisa de querer se sentir amada, de querer se sentir protegida, cuidada, sabe? Assim. Interessante, porque é um medo da solidão que já partia do sentimento de estar só, né? Você tinha medo de ficar ainda mais, porque você já se sentia sozinho e querendo ter esse contato, esse convívio de alguém que pudesse cuidar, talvez pela primeira vez se sentir cuidada, amada, protegida e tal, né? Exatamente, exatamente. Mas pelo que você fala, não foi tanto isso que você encontrou ao longo do caminho, né? Também, isso que levou você para os relacionamentos difíceis, né? Não, não foi. E aí tem outras questões, né? Assim, a gente se acaba reproduzindo um padrão, né? Aliás, eu acho que esse seria um tema muito bom para a gente conversar um dia, né? Assim, porque as pessoas falam, gente, eu tenho o dedo podre, né? Eu já ouvi Hum, muita mulher falando isso, né? Eu tenho o dedo podre, eu escolho o que há de pior, né? E eu falo assim, e não é bem isso, né? Não é que a gente tem o dedo podre, a gente tem um padrão de comportamento, um padrão a gente se espelha naquele relacionamento primeiro, que foi com o pai, com a mãe, com a família. Se esse relacionamento não foi bom,
você tende a reproduzir aquilo, você, como psicólogo, sabe disso, né? Então, assim, então não é questão de, eu só escolho aquilo que é ruim. Não, é um padrão, né? Então, durante muito tempo, eu também tive esse padrão, né, de escolher algumas Porque coisas. acaba que isso tanto interfere na sua compreensão do mundo como de si mesma, né? Então, muitas vezes você pode ter essa referência de que, por exemplo, um homem, você se espelhando nesse homem aí, talvez o pai e tal, ou até as figuras mais próximas, você pode imaginar, tal como você imaginava que sempre acontecia com todas as pessoas, você pode criar uma imagem de que todo homem é assim, você acaba naturalizando uma condição de violência. Então, se você vê a relação do seu pai com sua mãe sendo de um jeito, você pode começar a naturalizar e achar que relacionamento é dessa forma. Como também, eu sinto que no abuso também tem uma coisa, e para mim foi bem forte isso na minha experiência, mexeu muito com minha autoestima, assim. Uhum. É como se eu também passei por esse lugar de não me sentir amado, assim, de me sentir abandonado, sozinho, não protegido, e começou a mexer comigo nesse lugar de que eu não sou bom o suficiente. E aí, muitas vezes, eu vejo que esse lugar de não sentir que é bom o suficiente parece que combina muito com estar em relacionamentos que as pessoas podem destratar, que as pessoas não respeitam e tal, porque parece que tanto eu naturalizo que homem é tudo desse jeito, no teu caso, como também eu não sei se eu mereço lá grandes coisas, porque a minha autoestima fica aprisionada nesse passado. Então, essa junção aí acaba facilitando muito, né, Márcia? Perfeito, não, é exatamente isso, né? Assim, é a questão da autoestima também, nossa, sempre um problema muito sério, assim, de não se achar merecedora, de, nossa, eu sou, não presto mesmo, minha mãe tem Minha razão. mãe tem razão, essa frase é fogo, viu, velho? É, não, porque assim, minha mãe dizia isso, né? Você não presta, você é isso, você é aquilo, fazia mil acusações, e então assim, e como eu sempre fui uma criança mais assim, eu sempre fui um ser mais pensante, Uhum, então uhum. ela me questionava, ela ficava muito brava porque eu questionava ela em algumas coisas, e E ela naquela falava assim, época a criança não questionava, não, né, Márcia? Não podia ser questionada. Adulto é adulto, respeito e pronto, né? Não tem esse negócio de discutir. Hoje em dia, não. As crianças hoje em dia discutem eu no grupo. apanhei muito por causa disso, Guilherme. Eu apanhei muito, porque eu falava assim, não, eu não vou fazer isso. E aí, às vezes, minha mãe tinha uma mania que eu odiava, que era assim, ela falava, ela inventava umas histórias bonitas. Quando ela estava conversando com outras pessoas, ela se referia à família, e aí ela contava umas histórias assim, tudo mentira, sabe? E aí ela virava para mim e falava assim, não é verdade, Márcia? E eu ficava calada, sabe? Eu não respondia, eu me recusava a falar que aquilo era verdade, entende? E eu ficava assim, quieta, só muda, né? E aí, aí pronto, ela disfarçava, e aí quando a pessoa ia embora, nossa, era certeza que eu ia apanhar naquele dia. Porque ela falava assim, quando eu falar com você, para você responder, e pá, né? Mandava ver. Então, assim, depois de um tempo, ela desistiu de perguntar para mim se era verdade ou não, porque ela perguntava e eu não confirmava, eu ficava quieta. E aí ela viu que eu não ia falar mesmo, então ela desistiu, né, de perguntar, de falar. Ela continuava falando as mentiras lá dela, mas aí ela já não pedia mais para eu confirmar, né? Então foi melhor, porque aí pelo menos eu parei de apanhar. Mas assim, mas eu apanhei muito por conta dessa minha rebeldia, né? Assim, Aí, desculpa, só pegar um gancho que eu acho que você começou a falar que era um tema que talvez fosse boa a gente conversar um pouco mais sobre isso, que você ia falar sobre os relacionamentos, os padrões e os relacionamentos, né? sim, porque aí, assim, eu tive relacionamentos péssimos, né, assim, que, sabe, relacionamentos abusivos, tóxicos, assim, pessoas que, sabe, assim, não de violência física, mas de violência psicológica, sabe? Então, assim, então, teve um padrão que foi se repetindo muito, e isso durou um bom tempo. Assim, e é interessante que parece que quanto mais medo eu tinha de ficar sozinha, mais eu me metia nesses relacionamentos tóxicos, entende? Assim, é, é como assim, ó, né? Até que um dia né, isso eu já tinha mais de 30 anos já, e eu falei assim, não, para, eu não vou mais fazer isso. Eu vou lidar com o meu sentimento de solidão, e isso eu vou resolver, e eu não quero mais me envolver num relacionamento que seja tóxico. E aí eu, né,
com terapia e tudo, a gente foi conseguindo. Aí eu consegui, hoje, né? E aí hoje, por opção, eu estou sozinha. E quando eu falo que é por opção mesmo, né? Assim, até porque na minha faixa etária, né? Eu tenho 59 anos, né? Já beirando aí, daqui a pouco faço 60. Então, assim, os homens, né, da minha faixa etária ainda têm uma mentalidade muito machista, né, aquela coisa do patriarcado, aquela coisa de que a mulher tem que obedecer e tudo. Então, assim, eu não aceito esse tipo de coisa, então não daria certo mesmo. Então, hoje eu falo, ai, Márcia, fica quietinha e vamos viver a vida. Mas hoje, assim, hoje não, já faz um bom tempo que assim eu consigo lidar. Eu moro sozinha, eu tive 2 filhos, eles acabaram, né, assim, se casando, foram formar a família deles. Eu já sou avó, tenho 3 netos. Então hoje eu lido muito bem com isso. Eu moro sozinha, minhas cachorras e minhas gatas. Minhas companheiras, né, assim. Mas, assim, eu sempre tive, né? Teve uma vez uma pessoa falou assim, toda pessoa que mora sozinha tem bicho. Eu falei, mentira. Eu falei, mentira, eu sempre tive bicho a minha vida inteira, desde os meus 15 anos. Quando eu me casei, a primeira vez que eu me casei, eu já levei gato e cachorro para casa, porque eu sempre gostei muito de bichos, né, assim. Então, eu sempre tive. Não é agora depois de velha, não, tá? Não sou a velha louca dos gatos, não. Sempre fui a pessoa que gosta de bicho, então eu sempre tive cachorro, gato, sempre tive minha vida inteira, porque eu gosto muito. Sabe, lidar com esses sentimentos, então, assim, o sentimento de solidão, o sentimento de não ter sido amada, né, pelos meus pais, pela minha família ali, né, pelo menos naquela minha primeira infância. Então, isso deixou várias consequências, né, assim. Era isso que eu ia pensar, era isso que eu ia te perguntar, assim, o que é que você sente que ficou, assim, de consequência para ti, assim, desse processo todo, né? Assim, você já falou várias, né, mas se você quiser falar um pouco mais disso, se for Eu possível. acho que assim, ficou muito complicado essa questão dos relacionamentos com outras pessoas, e não só de relacionamento com o sexo oposto, né, que é afetivo, não, relacionamento de amizade, sabe, assim, eu sempre tive muita dificuldade em confiar. Eu fiquei curioso, aqui não sei se curioso é a palavra, mas é porque eu acho que faz parte da temática. Como é que foi que você lidava com relações de confiança, sabe, Márcia? Porque, caramba, quando a gente para para pensar em relação a é pai, é mãe, é irmão, são pessoas muito próximas e pessoas que, socialmente falando, estão ali ajudando também a criança a poder confiar ou não. Então não sei se foi uma questão, para mim foi uma questão muito forte esse lugar de conseguir confiar nas pessoas, mas não sei como é que foi para você, que teve essa história tão atravessada, né, com a família. Não, foi, nossa, foi muito difícil. Assim, para falar a verdade, até hoje é interessante, né? Assim, mesmo com tudo isso, né? Às vezes eu vejo, chega uma pessoa e vem, ai, Márcia, não sei o quê, e começa a me agradar muito, e começa a me elogiar muito, sabe? Sabe, a primeira reação ainda é assim, o que que essa pessoa quer, né? Aí eu tenho que falar para mim mesma, né, Márcia, para, né? Essa pessoa ela é uma amiga, ela é uma pessoa que te reconhece, que admira o seu, porque eu assim, tem muitas pessoas que vêm, eu admiro muito o seu trabalho, não sei o quê, e aí a minha primeira reação é de, sabe, de afastar. É atrás, né? De afastar. Mas aí depois eu penso, Márcia, não, para, né? Não é assim. Então, aí eu consigo lidar com o sentimento e aí aceitar um elogio, aceitar, né, que a pessoa faça um, um agrado ou alguma coisa assim, um abraço. Mas é como se fosse uma resposta meio que automática, né, Márcia? Quando alguém chega para você, aprendeu a Sim. desenvolver essa resposta de alerta logo, né? Se alguém chega muito próximo e talvez querendo te agradar, você já não confia tanto e já tem esse alerta, né? Não, sim, até hoje, assim, ainda é assim. É o que eu falei, hoje eu consigo lidar, porque hoje eu entendo o processo, eu entendo o mecanismo, e aí eu consigo dar outra resposta. Mas ainda a reação automática ainda é essa, né? De opa, né? O que que tá, o que que tá fazendo? Uhum. Mas eu acho que assim, de tudo isso, eu acho que assim, o que mais me causa, eu não, vou nem dizer sofrimento, mas assim, o que mais me incomoda, né, de tudo isso que aconteceu comigo,
É que eu acho que, assim, foi na educação dos meus filhos, né? É, assim, eu tinha muito receio de tocar neles, de abraçar, de beijar, de falar que amava, de pegar no colo, sabe? Essa coisa assim de... Então, assim, eu tinha esse receio, porque quando meu pai abusava, ele falava que me amava, ele falava que, né, que gostava de mim, que eu era linda, que eu isso, que eu aquilo, e abusava. E eu fiz essa confusão, foi tão grande para mim, que, assim, na minha cabeça, se eu abraçasse os meus filhos, se eu falasse que, que amava, eu te amo, eu abraçar, beijar, isso para mim era abuso, sabe? Eu já achava assim, então eu falava, nossa, eu não quero abusar dos meus filhos, eu não quero abusar deles. Então eu evitava o toque, eu evitava, assim, eu tinha dificuldade dessa coisa de falar eu te amo, de abraçar, de pegar no colo, de, sabe, de estar junto, assim, de dormir junto, de dormir na mesma cama, porque eu achava que tudo isso era abuso. Você acabou passando por uma experiência, né, Márcia, que acabou que foi muito próxima à relação de afetividade com violência, né? Então, eram ali pessoas muito próximas. E aí parece que essas falas e essas memórias, essas lembranças, de alguma forma, quando você estava no lugar de ser a pessoa que ia oferecer isso para outras pessoas, como teus filhos, parece que essa confusão vinha, né? Então, até que ponto, se eu estou dando afeto, dando carinho, isso não está ultrapassando alguma linha e está sendo alguma coisa que invade, que abusa, então não conseguir discernir uma coisa da outra parece que dificultou, né? Foi bem ruim, assim, porque assim, acho que eu não expliquei, até por volta dos meus 30 anos, eu não falava sobre isso. Então, assim, dos 15 aos 20 foi um período bem rebelde. Dos 20 aos 30, eu me afastei da minha família e não falava sobre isso com ninguém. A única pessoa que sabia disso era o meu marido, mas também não entrei em detalhes. Eu só falei para ele que eu tinha sido abusada e não entrei em detalhes. Quando eu cheguei perto dos meus 30, foi que eu realmente comecei a falar sobre isso. Só que nisso, os meus filhos, eles já tinham uma certa idade, né? Eles já não eram mais tão pequenos. Então, assim, então eu acho que isso atrapalhou muito, né? E aí, depois, com o tempo, eu fui entendendo que o que era abuso, o que era amor, o que era carinho, o que era afeto. E aí, eu consegui construir essa relação com eles de amor, de afeto, de carinho, de chegar para eles, de falar eu te amo, de abraçar, de beijar, normal. Hoje é normal essa relação. Mas durante um período da infância deles, eu não consegui fazer isso, Sim, entende? E isso é uma coisa que me chateia, sim. porque eu penso que assim foi um tempo que eu perdi com eles e que não tem volta, né? Eu já até conversei, hoje eles são adultos e tudo, então, assim, eu já até conversei com eles sobre isso, falando sobre esse sentimento, né, assim, que eu não fazia isso, porque eu tinha medo, que eu achava que aquilo era abuso e tudo, e eles, não, mãe, a gente entende, né, assim, não, tá, a gente entende, mas eu sei que, assim, a razão entende, mas a Sim, emoção ficou, né? sim. Assim, então, eu acho que assim, ficou um lapso de tempo ali, que um período de tempo em que não houve esse afeto, que não houve esse carinho, e que eu acho que foi muito ruim, entende? Assim, De vez em quando eu tenho um pouco a sensação, mas não sei se você tem também, de que o abuso, como outras situações de violência, também não é só o abuso, mas como se de alguma forma roubasse parte da nossa história, assim, ou roubasse algumas possibilidades que poderiam ter sido bem diferentes, assim. E lógico, eu sempre falo para nos cursos e com algumas pessoas que é um pouco eu acho um pouco perda de tempo esse lugar de ficar pensando, e se tivesse sido não sei o quê, porque poderia ser muito melhor e tal, mas ao mesmo tempo, esse lugar de caramba, eu acho que se eu não tivesse passado por essa experiência, eu poderia ter desenvolvido tantas coisas na minha vida e ter desenvolvido tantas outras e tal. Então, a sensação que eu tenho é que de vez em quando o abuso ele tira da gente algumas partes que a gente diz, caramba, fez falta, né? Fez falta. eu tenho certeza disso. Tem muitos períodos, tem muitas coisas assim assim, que hoje eu percebo que eu acho que, principalmente quando eu falo nessa questão dos filhos, né, que eu acho que assim, dos meus filhos, dos meus irmãos, da minha família,
Assim, com meu pai e com a minha mãe, não, mas assim, com os meus irmãos, que durante um tempo, eu tive muita dificuldade nesse relacionamento com os meus irmãos também, né? Assim, a gente veio de uma família que não expressava afeto, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu tive que construir com eles, sabe, assim, de chegar, de abraçar, hoje eu falo para os meus irmãos, assim, a gente se vê, eu abraço, eu beijo, eu falo assim, ah, eu amo você, quando a gente está conversando, liga, né, eles moram longe de mim, né, eu longe deles, né, então, assim, mas a gente se fala com frequência e hoje eu consigo expressar esse afeto por eles, entende? Assim, né? O irmão que abusou sexualmente de mim, ele já faleceu, né? Faz alguns anos. Então, assim, mas os outros irmãos, né? Então, assim, durante muito tempo a gente não tinha essa relação de afeto, sabe? Assim, eu lembro, é até engraçado, a primeira vez que eu falei para minha irmã que eu amava ela, e ela ficou olhando assim para mim, sem saber o que responder, sabe assim? E ela ficou assim. E aí eu abracei e falei assim: não precisa falar nada, mas eu te amo, tá? E assim, e aí ela chorou, sabe assim, porque ela também nunca tinha ouvido isso, sabe assim? A gente não tinha essa coisa de afeto, né? Então, assim, eu acho que foram coisas que eu perdi, né? Perdi essa coisa toda. E hoje eu consegui resgatar, mas foi porque eu fiz esse movimento, né? Assim, então, eu fui e fiz esse movimento de chegar para minha irmã, falar, "Ó, eu te amo", de abraçar, de chegar para os meus irmãos e abraçar e falar, eu te amo, e não sei o quê. Tem até o meu irmão, que é mais novo que eu, e ele é muito assim, né? Ele faz muita piada, ele é terrível, e eu brinco muito com ele, eu falo assim, você é terrível, mas eu te amo mesmo assim, né? Porque ele faz piada, ele tira sarro, Uhum. né? Então, assim, então hoje a gente consegue se tratar com esse carinho, sabe? A gente consegue ter esse afeto. Mas isso foi uma coisa que foi de o quê? De 15 anos, 10 anos para cá, né? Então, assim, porque antes a gente não tinha essa demonstração de afeto com os meus sobrinhos. Então, assim, até com os meus sobrinhos, então, de abraçar, de beijar, de falar eu te amo. Então, assim, eu acho que eu fui meio que uma pioneira na família nesse sentido. Porque Sim, hoje eu sim. chego para eles e falo, ah, eu te amo, eu tô com saudade, não sei o quê, né? Então, assim, que a gente não tinha isso, né? Então, não tive isso nem com a minha família, nem com os meus filhos, e que eu tive que meio que buscar, sabe? De falar, não, eu quero fazer isso, eu quero demonstrar para as pessoas o quanto eu gosto delas, que elas são especiais para mim e que elas fazem parte da minha vida, né? É interessante, mais você falando isso, porque eu gosto de fazer uma reflexão, né, dizendo que o abuso sexual, ele, muitas vezes, ele não acontece como um único trauma, o único drama da vida da criança, né? Muitas vezes ele acontece também de um outro contexto que também tem outros desafios, outras dificuldades e tal, e que muitas vezes, até ouso falar isso em algumas situações, que muitas vezes a interação sexual nem foi o pior, muitas vezes outras coisas que acontecem dentro da família, de silêncio, de violência e tal, que o abuso acaba compondo outras coisas ali que são piores, né? No teu caso, não estou nem falando isso especificamente, mas me parece quando você fala assim, eu não me senti amada, eu não me senti o que, teve a parte do abuso sexual, mas também tinha toda uma outra maneira da família se relacionar e tal, que também não facilitou com que esse afeto, esse carinho, esse amor também chegasse, né? Então, o abuso, ele também veio dentro desse contexto que já era de distanciamento, de ausência de afeto, e aí eu fico me situando também temporalmente também, né? Assim, eita, também era muito tempo, né? Então, qual era a família de antigamente, o pai, a mãe, enfim, é tudo. Quando eu escuto tua história, Márcia, eu fico pensando muito, pensando nas camadas, né, que eu falo do Muro do Silêncio, porque me parece que tem tanto as coisas mais individuais e tal, como tem a tua familiar, parece que foi muito forte, né, em relação a foi pessoas da família, e resistência da família, como também essa questão sociocultural também, né? Quando você fala assim eu fico pensando assim que é sempre bom a gente poder entender isso de um ponto de vista mais macro também, porque eu
Eu recuperei agora falando de que era difícil os relacionamentos e tal, e os homens que acabavam, você escolhendo também homens muito que eram muito machistas, falando assim, mas pô, aquela época também muitos homens eram muito machistas, ou seja, tá tudo muito entrelaçado, né? É o individual, é o familiar, mas também essa cultura, né, de um momento histórico, né? Sim, assim, é, as famílias não eram assim, era o normal era ser assim, né? Hoje que a gente vê que as famílias assim são mais amorosas, são mais carinhosas, mas eu vejo que era normal naquele período ser dessa forma, né? Assim, a gente não via demonstrações de afeto entre as pessoas, assim, e não era só na minha família. Esse era um dos motivos que eu achava que isso era normal, porque eu não vi demonstração de afeto. Por exemplo, se eu ia na casa de um tio, de algum parente, de algum vizinho, a gente não via demonstrações de afeto, né? Então, se você não vê, você fala, é normal, é assim mesmo, Então não é só comigo, não é né? É só assim com comigo. todo mundo. Todo mundo é assim. E é interessante que, assim, é até um dos motivos que eu falei, por exemplo, que hoje os homens da minha faixa etária são muito machistas, são homens que não gostam de falar sobre sentimentos, que não admitem, né, assim, que estão tristes, que chora, que, sabe, ainda os homens, né, nessa faixa aí de 60 anos, ainda existe aquela coisa de que eu sou o provedor, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser o, né, então, assim, que é uma ideia que hoje em dia já os mais jovens já não são assim, graças a Deus, né? Né? Então, assim, eu me lembro, olha só para você ver que interessante, tem uma história que eu sempre lembro disso, que, assim, eu era criança e passou na televisão de um cantor que matou a esposa, né? Ele matou a esposa não, a ex-mulher. Ela já era separada dele, já fazia um ano que ele tinha separado, e ela começou um novo relacionamento, e ela era cantora também. Ele foi no bar lá no lugar que ela estava tocando, cantando, né? E a hora que ela estava saindo do show, ele descarregou o revólver nela e no namorado dela. Ele conseguiu, matou ela, e o cara, ele não conseguiu matar, mas feriu o cara. E aí ele foi para julgamento. E ele foi absolvido. No primeiro julgamento, ele foi absolvido porque ele matou em legítima defesa da honra. Então, assim, eu lembro de ver isso na televisão, e até porque mostrou na televisão, porque as mulheres, eu falo que as mulheres são muito porretas, meu Deus do céu, adoro. Tinha um monte de mulher assim em frente a um prédio, que eu imagino que devia ser o fórum, alguma coisa assim, com faixa, com cartaz, e assim, uma manifestação, porque elas não concordavam com aquilo. Aí ele foi para um novo julgamento e aí ele foi condenado. Então, e eu me lembro de ver isso na televisão e falar assim, caramba, como assim? O cara foi lá e Uma matou. mensagem que você É, recebe ele, disso, ele né? podia matar uma mulher, né? E eu fiquei assim chocada com. Eu devia ter uns 9 anos, 10 talvez, não sei dizer certo ano. Mas assim, eu me lembro de ficar muito chocada de pensar, nossa, ele pode matar uma mulher só porque ela estava namorando com outra pessoa, sabe? Então, assim, então só para você ter uma ideia como que era a sociedade naquela época, né? Sim. Então, assim, Uhum. mudou muito, mudou, mas infelizmente, em relação à questão do abuso sexual, mudou muito pouco. Porque quando eu vou dar uma palestra, ou às vezes num curso, alguma coisa, eu sempre falo, né, da minha experiência, e eu sempre pergunto, eu falo assim, será que se a minha história acontecesse hoje, se hoje, eu tivesse 3 anos de idade, e a história minha se repetisse, será que ela seria diferente? Eu acho que não, sabe, Guilherme? Sabe por quê? Porque assim, eu nunca contei para ninguém. Lembra que eu falei, né, assim, eu era Sim, extremamente falou. tímida, Muito eu era tímido. extremamente quieta, eu não falava. Então, assim, eu nunca contei para ninguém o que aconteceu na minha casa, nunca. E assim, e aí, né? Como que as pessoas iam saber? Talvez quando eu tinha 15 anos, quando eu comecei a ficar rebelde,
Talvez eu tivesse falado alguma coisa, não sei, entende? Mas assim, mas eu acho que a minha história ela seria exatamente igual, porque em relação a isso muito pouco mudou, né? Assim, as pessoas ainda, sabe, têm um preconceito muito grande de falar sobre essa questão do abuso sexual, de falar sobre educação sexual, né? Eu trabalho na educação e às vezes as pessoas acham que quando você fala, né, em educação sexual, que você vai ensinar a criança a fazer sexo, né? E é exatamente o contrário. Você vai ensinar ela a se defender, né, de investidas sexuais. Tem a sociedade, que era uma sociedade muito diferente do que é hoje, né? Mas ainda assim, a gente ainda existe um preconceito muito grande quando se fala de abuso sexual na infância, né? Aquela ideia da família, né? De que, nossa, mas ele é um pai de família, ele, né? Nossa, ainda é muito forte. Ou a família Doriana, que só quando você falou família Doriana, eu pensei, eu acho que essa expressão denuncia o tempo dela, porque Doriana faz tempo que eu não ouço falar. Não fala assim, é? Ó, não é porque eu vou fazer 60 anos. Aliás, se tem uma coisa que eu odeio, é as pessoas falam assim, não, no meu tempo, porque no meu tempo, não, o meu tempo é agora, o meu tempo é É hoje. agora. Dessa história, não. Antigamente era diferente, né? Mas o meu tempo é hoje, o meu tempo é agora, né? Mas você fala da questão da família, né? Desse ideal da família, tá Não, difícil, mas né? essa expressão é que eu não sei, é porque eu moro aqui em São Paulo, mas aqui no Sul é muito comum você usar essa expressão, a família Doriana, né? Porque a família Doriana é aquela família tradicional, né? O pai, a mãe, dois filhinhos bonitinhos, que tá tudo bem, né? É aquela propaganda de margarina que a gente vê na televisão, né? E tem Doriana, assim, até hoje, tá? Então deve ser uma coisa regional. Pode ir no mercado e olhar que você vai achar a É. Doriana lá na prateleira, né? Enfim, então, essa ideia, né? Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade, né? Assim, em admitir que, putz, a minha família não foi uma boa família, o meu pai não foi um bom pai, a minha mãe não foi uma boa mãe, né? As pessoas ainda têm muita dificuldade em admitir esse tipo de coisa. A família ela tem que ser venerada, né? Não importa o que ela fez, ela tem que ser venerada. Então, ó, é o meu pai, é a minha mãe, eu não posso fazer isso. Então, né, isso só atrapalha o abuso sexual. Isso só atrapalha. Só favorece, né? Sim, porque favorece o quê? Favorece a família, né? Porque a criança fala Uhum. assim: como que eu vou falar mal do meu pai? Como que eu vou falar que o meu pai faz coisas que não deveria fazer? O meu pai, o meu tio, o meu avô, o meu vizinho, né? A minha mãe, como que eu vou falar? Né? Como que eu vou contar? Né? Sendo que as pessoas têm essa coisa né, de venerar a família. Então, isso é bem complicado. Não ajuda muito em relação ao abuso sexual. Eu fiquei pensando também, mas assim, porque acho que se a gente fosse ficar falando aqui sobre tudo que a gente viveu, eu até estou falando um pouco menos, porque eu quero mais abrir espaço para você mesmo, mas eu fiquei pensando também um pouco nisso, né, de eu poder saber um pouco de ti, porque para mim foi muito significativo, isso eu localizo muito na minha vida, isso, para mim foi muito significativo os percursos, né, o que é que a gente conseguiu encontrar ao longo da vida para conseguir superar mais, né? E aí eu fiquei querendo saber, você falou que fez terapia, eu sei que você teve a questão muito forte com o grupo, eu imagino que o grupo também tenha te ajudado muito, mas queria que pudesse trazer um pouco como é que foi isso, assim, se você encontrou dificuldade nos processos terapêuticos ou não, eu enquanto psicólogo tenho uma atenção, gosto de ter uma atenção em relação a isso, eita, foi fluido, o que é que a psicoterapia te trouxe como benefício, como é que foi esse teu percurso, assim, que tu sente que foi importante para tu elaborar melhor isso, assim? Olha, assim, sim, eu fiz terapia. Vamos lá. A primeira vez que eu fiz terapia, eu era bem nova, eu tinha 18 anos. E aí, quando eu falei para o psicólogo que, assim, de alguma memória de abuso sexual que eu tinha, não sei o quê, e aí ele falou assim, na próxima sessão nós vamos conversar sobre isso. Eu nunca mais voltei, porque, porque eu não estava pronta para falar. Ele foi
como que eu posso dizer? Eu acho que assim, ele foi assertivo, mas eu não estava pronta para falar sobre isso. E aí, quando ele falou, na próxima sessão nós vamos conversar sobre isso, eu falei assim, eu não quero falar sobre isso. E aí eu nunca mais voltei, entendeu? Aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer terapia novamente, e essa foi horrível, assim, foi muito ruim, né? Era uma psicóloga haitiana, e ela tinha umas ideias muito loucas, e aí foi horrível, assim, porque ela não ouve. Eu acho que assim, apesar de eu ter falado sobre o abuso sexual, e aí eu já estava mais madura e pronta para falar sobre o abuso, até a própria, né, perspectiva dela e tudo assim, ela falava, não, mas isso não, isso não foi o principal na sua vida, né? Eu me lembro dela falar isso uma vez. E assim, e então eu até fiquei com ela um tempo, mas não foi legal. Não gostei. Hoje, quer dizer, na época eu até gostava, mas hoje eu Sim. olho e vejo que assim, ela negou a minha história de abuso, né? Assim, ela negou as consequências do que o abuso sexual tinha feito na minha vida. Então, assim, não que ela fosse uma psicóloga ruim, mas ela não entendeu aquele momento. Mas é o que eu falei, gente, eu tinha 20 e poucos anos, então, né, foi há muito tempo atrás, né? É interessante que você falar isso, né? Porque não sei exatamente daqui para avaliar daqui, quem sou eu para avaliar daqui? Eu acho sempre muito delicado um profissional avaliar outra atuação de outro profissional, porque tem uma série de questões. Mas quando você fala isso assim, de que isso não é o principal, eu até entendo, em tese, o que é que essa mensagem pode querer trazer. Não sei se era a intenção dela. E eu acho que eu trabalho muito isso com meus clientes de que o abuso sexual, como tem aquela velha frase do João Villacorta que eu sempre falo, né, que o abuso sexual não precisa ser a capa do livro da vida de ninguém. Porém, até a gente conseguir olhar para isso e entender que isso não precisa ser a capa do meu livro, eu tenho que olhar muito para isso. Porque se eu tentar fazer a pessoa colar rapidamente nesse ela de, olha, não foi o principal, mas a pessoa naquele momento, ela sente aquilo todos os dias, ela pensa naquilo todas as noites. Então, aquilo é muito principal na vida dela. Então, tem que ter um espaço para a pessoa poder elaborar aquilo, para depois ela conseguir entender que de fato aquilo não é o principal da vida dela. Exatamente isso, exatamente Faz isso. sentido para Naquele vocês? momento, nossa, não, é perfeito isso, é perfeito, porque assim, naquele momento eu precisava falar sobre o que tinha acontecido. Eu estava mal, foi um período assim que eu estava muito mal e que eu precisava falar, eu precisava entender tudo que tinha acontecido e tudo, mas aí, que foi, nesse tempo, foi quando eu saí de São Paulo e vim para Araras, né, que é interior de São Paulo. E aí eu comecei terapia aqui em Araras com uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ela teve um olhar totalmente diferente, porque aí ela chegou e falou assim, tá, você quer falar sobre o abuso sexual? Então nós vamos falar sobre o abuso sexual. E aí eu fiquei assim uns 2 anos de terapia, lógico que eu falava sobre outras coisas também, sim, mas foi assim, eu me lembro de exaustivamente falar sobre a minha experiência de abuso sexual. E aí foi no mesmo tempo que eu comecei com os grupos aqui, né? Então, eu tinha o grupo com as mulheres e fazia terapia. Então, assim, então foi muito assim, eu acho que assim, ela foi a pessoa que conseguiu ter esse olhar de falar assim, ó, tá bom, isso é importante para você agora, então nós vamos falar sobre isso. E aí a gente foi conversando, a gente foi falando, e teve outras situações no meio de estudo, eu acabei me separando do meu marido na época. Então, assim, não foi só o abuso sexual, mas, assim, o abuso sexual, eu digo que ele ficou ali presente durante esses 2 anos e pouco de terapia com ela, né? O que é que tu sente, Márcia, que era importante na terapia para tu? Era um espaço de falar mesmo sobre isso? Como é que tu sentia aí? Porque até então, as pessoas que eu tinha falado sobre a minha experiência, né, de abuso,
abuso, elas negavam a minha experiência. Minha mãe negava, minha família negava a minha experiência. Assim, eu não tinha uma pessoa que eu pudesse conversar e falar assim, que ela falasse assim, oh, eu acredito em você, eu sei que isso realmente aconteceu e eu sei o quanto isso te magoou, o quanto isso te deixou com traumas, com problemas. Então, eu não tinha esse espaço, eu não tinha. Eu tinha um turbilhão de sentimentos ruins dentro de mim relacionados à questão do abuso sexual, um monte de medo, um monte de coisas que eu não conseguia nem sequer entender, né? Assim, e não tinha ninguém que eu pudesse falar sobre isso, porque se eu fosse falar com a minha família negava, falava, não, isso não aconteceu, isso não foi assim, que não sei o quê. Então, assim, eu precisava de um espaço onde alguém acreditasse em mim, onde alguém ouvisse e falasse, não, Márcia, ó, eu acredito em você, eu sei que isso realmente aconteceu, eu sei que você ficou assim, você ficou assado. Até para você conseguir nomear e elaborar as coisas, né, Márcia? Porque enquanto fica no âmbito da nossa cabeça, do nosso corpo, das nossas emoções, tudo fica muito confuso. E eu sinto que a terapia tem isso. Quando você consegue falar para uma outra pessoa, alguém de fora que está ali contigo junto, também vai ajudando a nomear, a criar um repertório de compreensão sobre o que aconteceu. Mas se toda vez que eu falo não acreditam, então eu só fico com a minha experiência dentro de mim e fica uma confusão muito difícil. Então, ter ali um espaço de acolhimento parece que ajuda também a organizar tudo isso, né? Sim, mas foi. Porque, assim, eu falo que. E foi nesse processo que eu comecei a escrever o livro também, né? Assim, Ah, eu sim. comecei a escrever. Uhum. Então, eu terminei de escrever, eu lancei ele em 2003, então, né, já faz mais de 20 anos isso. Então, assim, que foi uma forma de eu organizar as minhas memórias, porque a minha memória, ela era muito confusa, assim, sabe? Eu lembrava das coisas do abuso, mas assim, sabe? Eu lembrava de flashes, assim, sabe, fotografia, né? Assim, Sim. até eu fazia muito essa comparação, assim. Era como se eu pegasse várias fotos relacionadas à minha história de abuso e elas estivessem todas misturadas, assim, tudo misturado. E eu não sabia dizer, assim, a ordem cronológica daquilo. Eu não sabia o que tinha acontecido primeiro, se foi isso, se foi aquilo. Era muito confuso, era muito confuso. E no meio disso tudo, assim, tinha alguns sentimentos, assim, que eu me lembro que quando eu comecei a escrever o livro, o nome do livro era Eu Sou Normal? Eu Porque sou normal. Caraca. era uma pergunta, eu sou normal? Porque, assim, eu me achava uma pessoa, assim, eu falava, gente, eu não sou normal, porque as minhas memórias, elas eram muito confusas, entende? Muito confusas. Então, e eu falava assim, gente, eu sou louca mesmo, porque minha família falava que não era verdade, que aquilo não tinha acontecido, e a minha memória era uma confusão lascada, e eu falava assim, então é verdade, eu não sou normal mesmo, eu estou inventando Você coisa. está me lembrando uma animação que a gente até trabalhou no outro podcast do Revão de Ser, que se chamou O Segredo, da coleção Os Pássaros, que eu passei lá no curso que você fez. Sim, Tem sim. um momento, tem um momento que a menina, que eles conseguiram colocar essa imagem que eu achei muito legal, que ele coloca assim, a menina, quando o abusador entra no quarto, ela vira um enorme quebra-cabeça e mostra ela cheia de quebra-cabeça, daqui a pouco as peças estão tudo no chão, misturado e confuso, e não tem nada dentro, assim, é como se fala dessa confusão, né? Um bocado de peça que não se conecta e tal, e essa desorganização, né? Aham. E eu queria organizar isso, entende? Assim, eu queria fazer um quadro disso, porque era muito confuso. E essa confusão me incomodava muito, porque eu ficava realmente achando que que o problema era comigo. Era eu que, né, que não era normal, né? E nesse ponto também tem uma coisa que me chama a atenção, Márcio, assim, e que a gente está trabalhando aqui nesse exato momento, que é assim, essa pergunta de eu sou normal, ela fala de uma dinâmica psicológica sua, de você se ver confusa com suas coisas, mas fala também de uma falta de reconhecimento que outras pessoas também passavam esse mesmo processo que você passava.
porque as pessoas não falavam do abuso sexual, então você não conhecia outras pessoas que falassem sobre isso, e aí você, cadê? Porque se a gente, hoje em dia, o que a gente tem feito aqui, o que tem feito quando você estuda, assim, eita, essa confusão, tudo isso faz parte do quadro de quem passou, então é dizer, opa, então não necessariamente eu sou uma pessoa louca e tal, então, eita, realmente é uma consequência, entre aspas, normal de quem passou por essa experiência, então Exatamente. se questionar se é normal ou não, fala de você com suas coisas, mas fala você também com esse isolamento social. Parece que só você estava enlouquecendo. E se você conhecesse outra, que eu acho que foi o que aconteceu para os grupos, né? Nos grupos, você deve ter visto muitas pessoas que tinham processos parecidos com o seu, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, é bem isso. Então eu ficava assim, mas foi tudo junto ali, né? Porque foi a terapia, o grupo e o livro. Então foi tudo junto. Então eu queria falar sobre isso porque eu Imagino deve ter sido um divisor de águas para você esse período, né? sim, foi, nossa, foi assim, foi o antes e o depois. Porque aí eu comecei a entender todo o processo, aí eu comecei a entender as lembranças, aí eu fui montando, vai, vamos lá, o meu quebra-cabeça, entendeu? Eu fui montando o quebra-cabeça, e aí eu fui botando as pecinhas, cada uma no seu lugar, e aí eu comecei a olhar e falava assim, eu sou normal, sim, eu sou normal. Normal é o que não fizeram comigo, né? Lá o que fizeram. Eu sou normal, eu sou uma pessoa normal, e, né? Então, assim, e aí, nossa, foi assim, para eu entender, né? Quer ver, só, não sei, a gente já está meio assim, mas eu vou dar um exemplo assim, bem basiquinho. Tinha um lance que acontecia, por exemplo, eu estava andando na rua e dependendo da forma como um homem me olhasse, eu reagia de boa. Sabe assim, uma paquera, um flerte, assim, eu agia de boa. Mas dependendo da forma que esse homem me olhava, eu tinha vontade de ir lá e socar ele. Mas vinha um ódio, sabe? Vinha um ódio tão grande dentro de mim, que eu tinha vontade de ir lá e socar a cara dele. E eu falava assim, nessas horas eu falava assim, gente, eu não sou normal, eu sou louca. Por quê? Por que que uma hora um homem me olha, me flerta e eu tudo bem, e outra hora esse homem me olha e me flerta e não tá tudo bem? Eu tenho um ódio dele, tenho vontade de ir lá e dar um soco na cara dele. Aí eu me dei conta de que o olhar, que esse olhar de flerte, de sedução, era o olhar que meu pai tinha. Então, assim, então, se era só um flertezinho, tudo bem, eu lidava de boa com isso. Agora, quando era um olhar de sedução, de cobiça, de desejo sexual, esse olhar era o olhar que meu pai tinha em relação a mim, quando ele ia abusar de mim. Então, eu sabia que ele ia abusar de mim porque ele me olhava de uma forma diferente. Uhum, E uhum. aí, o dia que eu entendi isso na terapia, que veio essa questão, e aí a gente estava conversando sobre isso, e aí veio essa questão do olhar e tudo, depois disso acabou. Nunca mais eu olhei para um homem na rua e tive vontade de matar ele, entendeu? Então, Uhum, assim, então uhum, era importante eu falar sobre a minha experiência de abuso para entender esses sentimentos que eram muito confusos dentro de mim. E eu precisava falar sobre isso. E você não encontrava literatura. Hoje você tem livro, né? Assim, naquela época eu ia na biblioteca, eu ia pesquisar, você não achava um livro para ler, você não achava, sabe, você não tinha ferramentas. Então eu falava, gente, eu sou louca mesmo, né? Então, assim, então, esse processo todo foi muito importante para eu me entender, entender a minha história e poder lidar com ela e ficar numa boa, né? Assim, poder ficar bem. Porque hoje, é como eu disse, quando dispara um gatilho em mim, eu já sei como agir, entendeu? Ou, como eu falei, assim, se uma pessoa vem me agradando muito e vem, a minha primeira reação é, opa, o que que essa pessoa quer? Mas aí eu já sei que esse é um gatilho meu, que está relacionado à minha história de abuso e tudo. Então eu falo para mim mesma, sabe, ali na hora ali, Márcia, calma, né? É outra situação, né? Essa pessoa tá te agradando, ela está te elogiando, recebe isso. Então, assim, então, hoje eu consigo lidar com esses sentimentos sem ficar irritada, sem ficar brava, sem descontar na outra pessoa, né? Assim, sem agir de uma forma negativa. Entende? E faz toda a diferença. Faz toda a diferença na minha vida. Porque antigamente, quando uma pessoa vinha me agradar muito, eu já ignorava, porque eu falava assim, tá, né?
tá me elogiando, tá me agradando muito, é porque a boa coisa não é, né? Então, assim, hoje eu já acho de uma forma diferente. Que bom, Márcia. Que bom. Queria ficar conversando mais aqui com você, mas aí eu acho que a gente vai também passando o tempo da gente e tal. Bom que você tem convite vitalício para vir aqui quando quiser. É só uma questão de cronograma. Mas o que eu queria dizer para você, assim, Márcia, eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu atendo, quando eu faço cursos, que sofrimento não se mensura, né? Não existe, vamos medir qual o sofrimento maior. Então, para mim, sofrimento não se mensura. Porém, ao mesmo tempo, quando eu escuto a tua história, eu digo, caramba, que contexto difícil. Que contexto denso, assim. Então, quando a gente para para pensar, sei lá, sabe aqueles indicadores agravantes que tem dos livros, que fala quanto mais próximo uma pessoa, talvez seja mais danoso. Então, quanto mais tempo acontece, talvez seja mais danoso. Então, talvez o tempo de início do abuso, se for muito cedo, é mais danoso. Se acredita ou não acredita na vítima, seja, você vai falando de, caraca, é um compilado de situações onde o dano poderia e pode ter sido muito extenso, né? E quando eu te escuto falar aqui, e sei que a gente está falando em 1 hora e pouco, um processo de uma vida inteira, que não é tão simples assim, não é, procurei a terapia e na semana seguinte eu já estava bem, obrigado e tal, você trouxe pra gente que não foi assim, mas ao mesmo, então, eu sei que não foi simples, não foi fácil, mas eu digo assim, caramba, Márcia, por tudo que você viveu, eu olho para você e digo, caramba, que força, assim, que raça de você dentro de um contexto muito mais machista, muito mais patriarcal, muito mais opressor, assim. Você trouxe pra gente, assim, como você conseguiu encontrar recursos de sobrevivência no começo, recursos de tentar se cuidar depois e agora recursos para poder desfrutar do que a vida traz ainda, tá aí com sua família, com seus netos, com seus filhos. Então, como você conseguiu fazer numa vida um processo de sobrevivência inicialmente, de cuidado, de cura, entre aspas, e como você está aqui para estar contribuindo com a gente, para estar contribuindo com tantas pessoas através do teu trabalho, do teu livro, da tua história. Então, assim, caramba, eu fico muito grato, assim, por tudo que você viveu, assim, por você estar compartilhando, sabe, aqui, pode falar isso para as pessoas, sabe? É muita força. Eu volto a dizer, eu não quero dizer que meu abuso foi menor do que o seu, mas ao te escutar, é como se eu pudesse falar assim, caramba, que força. Eu também sei da minha força, eu também sei dos meus processos, também sei das minhas dificuldades, mas quando eu te escutando aqui, caramba, muito, muito obrigado por ter insistido, persistido, resistido, não desistido e tá aqui para estar contribuindo com a gente, sabe? Muito, muito, muito massa mesmo assim te ouvir. Eu agradeço, mas é bem isso. Não existe uma história melhor ou pior, né? A história, ela é ruim para todo mundo. E assim, e eu acho que, meu, quando eu comecei no grupo, essas coisas, né? Eu pensava, né? Eu falava assim, gente, eu não consigo cuidar de mim, como que eu quero fazer um grupo para ajudar os outros, né? E eu falava assim, Né? A louca, eu agora é a falava louca. isso, eu falava, Guilherme, eu falava assim, você é mais louca do que você pensa, né? Mas, assim, eu acho que a minha grande surpresa é que nos grupos eu encontrei, nossa, eu me encontrei, porque eu fui entendendo a minha história na história dos outros, sabe, assim, conforme eu ouvi as outras meninas, né, assim, falando, e eu falava assim, caramba, é isso, eu penso assim, eu faço assim, eu sou assim, e aí eu ia, não, como que muda, como que faz, então, eu me encontrei tanto no grupo que eu falo que até hoje, Aquela né? metáfora do curador ferido, né? Você estava ali com uma ferida curando uns aos outros, né? Todos estavam se curando. Sim, então assim, e nesse processo eu falo que foi muito bom porque eu conheci assim pessoas fantásticas. Que Nossa, bom, Márcio. eu conheci pessoas, uma delas é você, assim, que também Oh, admiro muito também pela sua história, pelo seu trabalho, né? Assim, que você também, né, assim, tá aí da lama à luz, né? né? Estamos. Nossa, eu conheci tanta gente boa, eu conheci tanta gente boa que eu falo assim, obrigado. Não pela minha história, mas por tudo que ela me proporcionou, sabe assim. Então, e eu tô aí, eu acho que assim,
Eu gostaria muito que as pessoas que passaram, né, por uma situação de abuso sexual, que elas pudessem, sabe, chegar e falar assim, meu, eu posso mudar essa história. Ela não precisa ser a capa do meu livro. Ela foi a capa do meu livro durante um tempo. Hoje não é mais. Hoje minha vida, ela tem outras coisas e são muito. Eu adoro a minha vida. Gosto muito de falar sobre isso. Eu adoro a minha vida hoje. Mas ela não se resume mais à minha história. Hoje eu tenho outras histórias para contar, né? É como eu coloquei no poema, na poesia da Lama Luz, né? Continuar reescrevendo os capítulos da minha vida, né? Continuar Sim. reescrevendo, né? Então, assim, então hoje eu tenho uma outra história para contar, que também é muito legal, que também tem muita coisa boa, e assim, então, nossa, que boa, muita gente fantástica, que inclusive me ajudou a chegar aqui onde eu estou hoje. Sim, sim, imagino. É isso, querida. Eu acho que a gente vai finalizando com essa mensagem um pouco mais esperançosa para você que escuta, que nos escuta aqui. Eu acho que essa mensagem que a Márcia trouxe é um pouco do que eu estou querendo com esse quadro, né? De que a gente possa não negar nossas histórias, que a gente não precise fazer de conta que elas não aconteceram, que a gente não precise colorir elas de alguma forma, de modo a esconder o que tem de sombra, o que tem de lama, o que tem de dor, o que tem de sofrimento, mas que a gente saiba que é possível encontrar um outro lugar. Lógico, com cuidado, com tempo, com recursos e tal. Então, é preciso também pensar que estratégias são essas que a gente tem para poder encontrar os cuidados necessários, né? Mas que você que me escuta, você não está sozinho, você não está sozinha, tem mais pessoas que passaram por situações similares a você e que a gente vai tentando encontrar junto como é que a gente sai dessa solidão, desse isolamento para poder realmente estar mais junto, tá? Enquanto pares, pensando numa sociedade diferente, né? Muito menos silenciosa, muito menos opressora, muito menos violenta, com criança, adulto, mulher, homem, enfim. É isso, pessoal. Gostei muito mais de ter te recebido aqui. Gratidão novamente por estar aqui comigo. Então, se você quiser saber um pouco mais da temática, ficar um pouco mais por dentro de todo esse universo, você pode me seguir lá no guilhermeassunção.psi, no Instagram, né? Sem o tio e sem o cedilha, ou mandar um e-mail aqui para o dalamaluz@gmail.com. Vou adorar trocar ideias, enfim, receber sugestões, críticas, perguntas, dúvidas. Tá bom, pessoal? E a gente se encontra no próximo episódio.